Muito bem, essa semana teve um salmo que me marcou bastante na minha leitura. É o Salmo 78. Os irmãos abrir lá, Salmo 78. Às vezes a gente planeja pregar um assunto, mas determinado texto da palavra de Deus fica em nossa mente. Vou transmitir para os irmãos que Deus tem falado no meu coração também, tá bom? Salmo 78. O título que aparece na Bíblia, na minha Bíblia pelo menos, talvez na sua também, é A Providência Divina na História do Seu Povo. A providência divina na história do seu povo. É um salmo de Asaf, diz aqui, e tem uma certa, eu fui pesquisar um pouquinho, e tem uma certa dificuldade em determinar a data em que Asaf escreveu esse salmo. Para muitos, ele escreveu logo após o reinado do rei Davi. Inclusive, o último versículo do salmo, ele termina com os dois últimos, três últimos, termina com ele falando sobre Davi, falando um pouquinho sobre Davi. Então, alguns entendem que ele viveu logo após o ministério do rei Davi, de seu filho Salomão e etc. Mas o mais provável é que ele tenha escrito esse salmo depois da destruição de Jerusalém. Um salmo, não só por causa desse salmo específico, por causa de outros salmos, em que ele relata algumas coisas. Então, que dá a entender que ele escreveu esse salmo depois que a sua cidade, o seu templo, foi destruído, o seu povo foi levado cativo. Tanto que, se você depois puder ler na sua casa o Salmo 77, você vai ver ele fazendo várias indagações, várias perguntas. Por que, ó Deus, aconteceu tudo isso e tudo mais, e etc. Mas enfim. Então, o texto, em cima abaixo do título, em cima do primeiro versículo, está dizendo que é um salmo didático. Salmo didático. O que é um salmo didático? É um salmo que tem como objetivo ensinar. Ele foi escrito com a intenção de ensinar, transmitir o ensino. E é muito importante que você parasse um pouquinho, que você pegasse os seus pensamentos agora, todas as coisas que você tem para fazer. Eu sei que você tem que chegar em casa e fazer comida para o seu esposo, você tem que ter algumas coisas lá que você tem que deixar em dia, e etc. E tenta encher a sua mente agora com o que Deus vai falar nesse salmo. E como eu disse, é um salmo de ensino. E Deus quer te ensinar. Deus quer que nós aprendamos. E ele é um salmo de ensino que, se você já teve o privilégio de lê-lo, você sabe do que ele fala. Ele fala um pouquinho sobre a história do povo de Israel, a sua trajetória. Isso é muito importante. Por que o salmista ia trazer de novo para o povo judeu um relato dos acontecimentos bíblicos? Por que trazer de novo para o povo judeu o relato do que o povo passou? O povo judeu já sabe, eles aprendem em cada sinagoga, não aprendem? Ou aprendiam? Por que ele faz questão? E veja que é um salmo longo, Ele se detém em vários detalhes que ele considera importante. Ele tem um objetivo em mente aqui. E ele quer que nós, ao ouvirmos a leitura desse salmo, nós meditemos sobre Deus. Nós pensemos nas ações de Deus, no poder de Deus. Esse salmo didático, ele tem como objetivo fazer com que nós conheçamos, ou nós que já conhecemos a Deus, venhamos a refletir um pouquinho mais sobre o Senhor. Presta bastante atenção na leitura que faremos desse salmo.
Vivemos em um mundo hoje em que as pessoas não têm tempo mais para leitura. A gente não tem tempo, né? Qualquer coisa é textão. Então ninguém para ler o texto, alguma coisa que escreve. Tem alguns irmãos que até fazem umas pegadinhas de vez em quando no Facebook, põe alguma, só para ver se você vai ler o texto todo dela, né? Para saber se você lê o que a pessoa posta. Então várias pessoas fazem essa pegadinha e faz sentido, porque a maioria das vezes a gente não para ler, né? E, meus queridos, como eu disse, na nossa geração, uma geração que não tem tempo, que não tem paciência. Como eu disse, é um salmo longo, 72 versículos. E você já sabe até qual é o assunto que o pastor já te adiantou. Ele fala sobre o cuidado de Deus tirando seu povo do Egito, o cuidado de Deus com a nação de Israel. Poxa, já sei que é longo e já sei o assunto, por que eu vou prestar atenção? A tendência da nossa mente é se desligar. Não, vamos para algo mais atual. E aí você vai ver no final da leitura, da meditação, você vai ver o quanto esse salmo ele é atual para as nossas vidas. Você vai ver o quanto ele é relevante para as nossas vidas, o quanto é importante, o quanto é necessário para nós conhecermos o nosso Deus. Vamos começar primeiro com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos antes de mais nada apresentar diante do Senhor as nossas vidas, começando pedindo o Teu perdão, Senhor, o Teu lavar, o Teu limpar sobre os nossos corações. Como o salmista diz no Salmo 51, que o Senhor nos purifique, nos limpe, nos lave. Lave o nosso coração, Senhor, de toda maldade, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Lave o nosso coração de toda impureza, de todo orgulho, de todo ódio, de toda impaciência. Lave o nosso coração, Senhor, do mal, do ressentimento, da falta de perdão. Amado Deus, limpa o nosso coração no sangue de Teu Filho amado, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, para que possamos caminhar, Senhor, diante do Senhor com alegria, com a leveza que só o Teu perdão nos traz. Amado Deus, que o Teu bom Espírito nos guie esta manhã, nessa leitura que faremos, Senhor, da Tua palavra. Que possamos, Senhor, refletir de verdade naquilo que nós estamos lendo e entender, Senhor, um pouquinho mais sobre o nosso Deus. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a transmitir isso, Senhor, com fidelidade, com clareza. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando você lê o livro de Esdras e o livro de Neemias, você vê que os levitas eles foram ler a lei de Deus para o povo. E o texto lá nos diz que eles iam lendo e fazendo pausas para dar algumas explicações do que estava sendo lido. E é mais ou menos o que eu farei hoje, tá bom? Eu vou ler e vou dar algumas explicações breves sobre o que estamos sendo lidos. E no final farei a aplicação para as nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Primeira pausa. Aqui o texto começa com um convite, um clamor de Deus. Escutai, povo meu, a minha lei. É como se Deus está pedindo um pouquinho da sua atenção. Deus está falando assim, ei, você, dá um tempinho para me ouvir, para um pouquinho, presta atenção no que eu vou te falar. Tem tanta gente falando lá fora, seja nas mídias, seja na internet, seja nos seus contatos, e você para um pouquinho para ver o que eles têm a te dizer, mas para agora para ouvir o que eu tenho a te dizer. Sabe, ouça com atenção, ouça com carinho. Ele diz, povo meu, escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Deus está dizendo, é as palavras da boca dele que vão ser ditas, da boca do Deus eterno. Então, se alguém merece ser ouvido, merece a nossa atenção, mais do que ninguém o Senhor, mais do que qualquer um. Verso 3: O que ouvimos e aprendemos,
o que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Outra pausa. Ele diz assim que aquilo que eu tenho recebido, aquilo que nós temos aprendido, nós não nos calaremos. Nós contaremos para as próximas gerações. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração o quê? Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Olha só, aquilo que nós temos visto do Senhor e que é tão glorioso para nós, que é tão precioso, ele diz: não vamos guardar, não vamos cerrar os lábios, vamos compartilhar, porque as pessoas precisam conhecer a Deus. Irmãos, a maior necessidade do ser humano é conhecer a Deus, conhecer o que Ele fez, conhecer quem Ele é, conhecer as suas leis, conhecer o seu louvor. Por que Ele é digno de louvor e adoração? E aí ele começa, verso 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Dá uma pausinha aqui. Ele diz aqui que Deus ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, aquilo que Deus tem ensinado na sua palavra, a sua lei. Mas aí ele continua: ele ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Veja que tem uma ordem do Senhor. Aquilo que Deus passou para o seu povo, Ele deu a ordem para o seu povo passar para a geração seguinte. É ordem, não é sugestão. É ordem, transmitissem a seus filhos. Para quê? Verso 6: a fim de que a nova geração os conhecesse. Deus deu isso, deu a sua lei, a sua palavra, a sua revelação, nos ordenou a passarmos para os nossos filhos, com o objetivo de que a próxima geração conheça a Deus, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez se referissem aos seus descendentes. Qual que é a ideia aqui? Quem já viu aquele esporte olímpico, que é corrida com bastão? 4 competidores correm, ficam posicionados em lugares distintos. O primeiro corre carregando um bastão, e ele corre até o próximo, ele passa o bastão sem derrubar, e passa para o próximo, até o último completar a corrida em primeiro lugar com o bastão. Deus está dizendo assim que nós temos a responsabilidade de passar o bastão da fé para os nossos descendentes, para os nossos filhos. Pense nisso, é uma responsabilidade. Passar o bastão da fé para frente. Compartilhar aquilo que você aprendeu sobre Deus. Para quê? Como eu disse o verso 6, a fim de que a nova geração conheça Deus. Gente, como que as pessoas vão conhecer a Deus com fidelidade, se nós não transmitirmos isso com fidelidade? Verso 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Qual o objetivo maior? Para que a fé deles esteja em Deus. Os nossos filhos, as novas gerações que virão, eles crerão em alguém, eles crerão em alguma coisa, eles procurarão Deus a quem servir. Eles vão tatear, tentando achar um Deus,
e várias vozes virão de fora: sirva esse Deus, conheça o meu Deus, sirva a nenhum Deus. As vozes dirão. Mas ele diz: se nós passarmos o bastão da fé, os nossos filhos, a próxima geração, ele terá um alicerce firme, ele terá um Deus a quem servir, e é o Deus verdadeiro, para que a sua confiança, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus. Tem um objetivo, meus queridos, é mais do que transmitir conhecimento. Você transmite para a próxima geração a palavra de Deus que você aprendeu sobre Deus, para que a próxima geração conheça esse Deus, o Deus verdadeiro, e creia nele, e coloque a sua confiança nele. A sua vida vai depender disso, para que pusessem em Deus a sua confiança. E olha só, e não se esquecessem dos feitos de Deus. Os feitos de Deus sempre estarão em suas mentes, inculcados. Mas que observassem os mandamentos. Verso 8: que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Ele dá um último objetivo. Ele fala: nós temos a obrigação de passar o bastão da fé, para que as próximas gerações conheçam a Deus, tenham fé nesse Deus. Nós sabemos que a salvação é através da fé nesse Deus, para que obedeçam os mandamentos desse Deus. Ele termina no verso 7, mas ele dá um último objetivo, para que vocês, a próxima geração, não caiam no mesmo erro dos seus pais, no erro que fez com que seus pais se desviassem do Senhor, para que vocês aprendam com o erro deles. É isso que ele está dizendo aqui. O objetivo de passar o bastão da fé é evitar que os nossos filhos, que as próximas gerações tropecem nos erros que nós tropeçamos, nos erros que meu pai tropeçou, meu avô tropeçou, por não ter conhecido ao Deus verdadeiro, por não ter andado na lei do Senhor. Talvez se meu pai, meu avô, meu bisavô tivessem conhecido o Deus verdadeiro, eles teriam andado na luz da palavra do Deus verdadeiro. Eles teriam sido libertos da idolatria, do engano e da mentira. Teriam sido libertos dos vícios e suas consequências. Mas não foi passado para eles, não foi ensinado. O bastão da fé não chegou até eles. E aqui, meus irmãos, finalmente, a partir do verso 9, o autor passa a narrar um pouquinho da trajetória de Deus com o seu povo Israel. Ele diz assim: os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia de combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. Aqui ele está dizendo assim que uma parte do povo se desviou do Senhor. Provavelmente ele se refere aqui ao povo do reino do norte. Lembra, depois do reino de Davi, ele passou o reino para o seu filho Salomão. O seu filho Salomão herdou um reino e tornou esse reino rico, poderoso. Mas aí chegou a vez do Salomão passar o bastão para o seu filho Roboão. Mas o seu filho Roboão, ele fez com que o reino fosse dividido. O reino do norte seguiu a idolatria. O reino do norte se esqueceu de tudo que eles aprenderam de Deus. O reino do norte se esqueceu que eles são o reino do norte, eles eram o reino do norte, porque Deus os tirou do Egito. Deus os colocou lá. Deus deu uma terra para eles. Deus os livrou com grande poder. Eles se esqueceram. Se esqueceram dos feitos de Deus. É o que diz aqui, verso 10. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. Meus queridos, por não quererem
andar na lei de Deus, eles se desviaram do Senhor. Se desviaram e foram destruídos. Por se recusar a meditar, por se esquecerem das obras e das maravilhas do Senhor. E das maravilhas que lhes mostraram. Quais maravilhas? Veja a partir do verso 12. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Aqui ele diz em um versículo que Deus fez maravilhas no Egito, prodígios, sinais gloriosos, só que ele não especifica quais são esses sinais. Ele pula para a parte em que o povo já sai do Egito e passa pelo Mar Vermelho em direção ao deserto. Olha só, verso 13: dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente, como de abismo. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Então ele começa a descrever os feitos de Deus. O Deus que fez o povo passar pelo meio do mar, o Deus que abriu o mar para o seu povo. Agora pense sobre isso. O seu povo. Quem era o seu povo? Os israelitas que estavam escravizados nos judeus. Eles adoravam só a Deus? Não. Eles estavam confusos. Eles mal conheciam a Deus. Eles estavam envolvidos em idolatria, mas eram os descendentes de Abraão, que Deus havia prometido que daria uma terra para eles. Eram só pessoas boas? Será que lá só tinha criancinhas inocentes, todas amorosas e gentis, todas delicadinhas? Não. Eram pessoas das mais variadas idades, pessoas com os mais diferentes temperamentos. Não eram pessoas devotas a Deus, que amavam a Deus. A caminhada do povo pelo deserto, como nós leremos a seguir, e como nós já sabemos, provou o quanto aquele povo era um povo mau, era um povo rebelde. Lembre-se disso. Deus não resgatou um povo por causa de ser perfeito. Deus não resgatou um povo porque aquele povo fez por merecer. Olha, aquele povo ali merece ser resgatado do Egito de uma forma gloriosa. Não foi. Deus resgatou aquele povo porque Ele escolheu aquele povo. Ele quis mostrar o seu amor, Ele quis mostrar a sua glória para aquele povo. Não que o povo fez por merecer. Entendam isso. Foi um povo mau que Deus tirou do Egito. Foi um povo rebelde, obstinado, de coração duro, conforme ele diz no verso 8. Geração obstinada, rebelde. Geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Esse é o povo que Deus tirou do Egito. Esse é o povo que Ele abriu o mar para esse povo passar em terra seca. Esse povo que Deus fez com que a água saísse das pedras, da rocha. Olha o cuidado de Deus com esse povo, um povo que não merecia. Lembre-se disso, isso é graça de Deus. É Deus demonstrando o seu amor e a sua bondade para aqueles que não merecem, para aqueles que são indignos dela. Verso 16: da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas olha o verso 17: mas ainda assim prosseguiram em pecar contra Ele, se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Veja, irmãos, ainda assim, Deus fazendo tudo isso, o texto diz, prosseguiram em pecar contra Ele. 18: tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, abriu Ele a rocha e
dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode Ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Após Deus fazer isso, mostrar o seu poder e a sua glória, tirando o povo e fornecendo água de forma milagrosa, água no deserto, água saindo da rocha, é uma forma de Deus mostrar: calma que eu vou cuidar de vocês. Aqui vocês não têm plantações, aqui vocês não têm da onde tirar o seu alimento, mas eu estou cuidando de vocês. Nós vamos ver mais para frente como um pastor cuida do seu rebanho, guiando pelo caminho, levando as pastagens corretas e seguras. Então Deus estava mostrando o seu cuidado, e Deus mal começou, o povo começou a colocar Deus contra a parede. Será que Ele pode também nos dar alimento? Será que Ele vai deixar a gente morrer de fome? Será que Ele vai cuidar da gente mesmo? O povo, o texto diz que eles tentaram a Deus do seu coração, não confiaram nele. Verso 21, ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel. Verso 22, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Percebe por que o salmista está escrevendo aqui? Ele está dizendo assim: apesar de Deus fazer o que Ele fez, tirando o povo do Egito e mostrando que Ele estava com eles, ainda assim não creram no Senhor, não confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes comida a fartar. Olha, fartura de comida. Verso 26, fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como a areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Deus deu maná para o povo, fielmente, o suficiente para eles se alimentarem até a barriga ficar cheia, todo santo dia, durante 40 anos. E o texto bíblico nos ensina que no dia que o povo de Israel entrou na terra, o dia que eles tomaram posse da terra, nesse dia o maná cessou. Até o dia deles entrar na terra, 40 anos, eles estavam debaixo do cuidado de Deus. 40 anos, Deus não falhou um dia. Irmãos, um dia. Se ele tivesse falhado uns 10, 20, 40 anos, está na média boa, né? Mas uma vez. Durante 40 anos, o texto diz que eles comeram o cereal do céu. É os sucrilhos do céu para eles, né? O pão dos anjos. Imagine. Olha o nome que Deus dá. Pão dos anjos. Comida com fartura. O texto continua falando assim: isso basta? Não. Então Deus deu carne para eles. E da onde as carnes viriam? Vai cair do céu? Literalmente, caiu do céu. Carne caiu do céu bem em volta do acampamento deles. Umas avezinhas chamadas codornizes, é assim que fala, codornizes. Deus fez com que um vento levasse essas aves e elas caíssem em volta do acampamento dos amigos. Claro que elas não caíam em forma de bife, né? Não, elas caíram lá, o povo tinha que ir lá, depenar, fazer todo o trabalho que tem que fazer para assar, e comer e cozinhar a ave, né? Assim como o maná, as aves não caíram prontas, eles tinham que trabalhar para comer. O maná era como uma semente que eles tinham que transformar em pó, com aquele pó fazer uma farinha, e com aquela farinha assar o pão e comer. As codornizes, eles tinham que matar, depenar, cozinhar, preparar para comer. Deus sempre supre, mas Deus não faz por nós o que nós temos que fazer. Enfim, reclamaram que Deus não cuidaria deles. Deus fez a comida cair do céu.
Literalmente, os dois casos, tanto o maná quanto a carne. Imagine, comida cai do céu. Se você falar, imagina, carne não cai do céu. Já caiu, tá bom? Já caiu, ok? Verso 29. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. 30. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos, semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar. O que o texto está dizendo aqui? Apesar de Deus ter suprido para eles, o coração deles continuou duro. Continuou um coração desafiador. E Deus fez com que muitos deles morressem. E na leitura desse texto em Números, o texto fala assim que eles estavam mastigando a carne ainda, alguns, quando morreram. Morreram com a boca cheia de carne. Olha só, Deus lidando com o pecado do seu povo. Deus, Ele é fiel e cuidadoso, o texto está dizendo. Contudo, Deus não tolera ser desafiado. Deus não tolera a nossa incredulidade. Verso 32. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, Ele fez que os seus dias se dissipassem no sopro, e os seus anos em súbito terror. Olha o verso 34. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Na trajetória do povo pelo deserto, aqui está dizendo assim, ó. Só quando Deus os castigava, só quando Deus tinha que pesar a mão sobre eles é que eles se davam conta. Poxa, o que nós estamos fazendo? Eles se lembravam de Deus, eles se arrependiam, o texto diz. Lembravam-se da sua maravilha, que Deus era o seu Altíssimo, era o seu Redentor. Eles esperavam Deus puni-los para se voltarem para Deus. Mas olha o verso 36 e 37. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam. Olha só o que está dizendo. O povo se voltava para Deus, mas voltava só da boca para fora. É aquele tipo de gente que na hora do aperto, meu Deus do céu, ô Senhor, faz voto e se volta e não sei o quê, mas depois que o aperto passa, lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam. Verso 37. Porque o coração deles não era firme para com eles. Aqui está o segredo, irmãos. Por que o povo agia isso? Não era um coração firme, era um coração inconstante. Por isso que se voltavam para Deus da boca para fora. Nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. O que o salmista está dizendo? Deus sabia o que estava no coração. Deus sabia que muitos do povo não estavam nem aí para o Senhor. Muitos do povo só queriam comer, beber e ter uma vida tranquila. Muitos não estavam nem aí para os mandamentos do Senhor. Mas ele diz, mas Deus era misericordioso. Irmãos, Deus teve paciência com o povo, irmãos, 40 anos. 40 dias que esse povo aqui já é para... né? Mas não, 40 anos. Coitado de Moisés, né? Ei, Moisés. O texto diz, olha, Deus muitas vezes desvia sua ira. Deus não deixa, Ele não abre o dique para a sua ira correr e destruir tudo. Muitas vezes Deus refreia, fala, não, se eu dar para esse povo o que esse povo merece, não vai sobrar ninguém. É isso que o salmista está dizendo.
Olha o povo que Deus tirou do Egito. Verso 40. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e na solidão o provocaram. Olha a pergunta: quantas vezes? Quantas vezes? Tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo de Israel. Olha o verso 42. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. Olha bem isso, não se lembraram, irmãos, e aqui é um verbo-chave, se lembrar. Deus enfatiza muito na sua palavra, por isso que o texto começou falando sobre passar para os filhos. É a questão de se lembrar. Quando a nossa mente falha em se lembrar do poder de Deus, quando a nossa mente falha em se lembrar do que Deus fez por nós, da onde Deus nos tirou, grave isso, não se lembrar. A gente se esquece, a gente se torna arrogante. A gente se esquece de onde Deus me tirou. O que Deus fez na minha vida. O verso 42 diz: eles não se lembraram do poder dele. Se esqueceram. Às vezes a gente pensa assim, né? Se eu visse milagres, a minha fé ia ser uma fé inabalável. Não, irmãos. Esse povo viu os milagres gloriosos de Deus na sua frente, mas depois esqueceu. Não se lembraram do poder dele, nem do dia que os resgatou do adversário. E aí aqui ele se refere: que lembrança é essa? Que poder é esse que o salmista está falando aqui? Aí ele descreve, falando sobre o que Deus fez no Egito. Lembra que aqui, mais para trás, quando ele se referiu às maravilhas do Egito, ele falou de forma resumida em um versículo só, que é o verso 12: prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito. Só falou isso. Aí agora, a partir de agora, ele volta para esses sinais. Tá, mas que poder? Ele está falando assim: olha, quando o povo se esquece do poder do seu Deus, o povo se desvia. Ele operou de como no Egito operou ele os seus sinais, os seus prodígios no campo de Zoan. E aí ele vai descrevendo: converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Lembre-se que Deus fez com que Moisés tocasse o cajado na água do Nilo, e toda a água do Egito se transformou em sangue. E eles dependiam da água para viver. O ser humano toda a vida precisa da água para viver. E aquele rio que eles chamavam de Deus, Deus fez aquele rio sangrar, aquele rio se transformar em sangue, para que das suas correntes não bebessem. 45. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou às larvas as suas colheitas, e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Aqui ele está descrevendo algumas pragas do Egito. 47. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas, e os seus sicômoros com geada. Entregou a saraiva o gado deles, e aos raios os seus rebanhos. Saraivas é chuvas de pedras. Imagine, matou os rebanhos com chuva de pedra. Que mais? Raios também. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legiões de anjos portadores de males. Verso 50. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Para os egípcios, Deus não se segurou, o texto está dizendo. Para os egípcios, para mostrar o seu poder, Deus abriu e deixou a corrente da sua ira passar, através de vários sinais, de várias pestes. Por que isso, irmãos? Por que Deus não tinha destruído os egípcios com uma praga só? Porque o povo a quem Deus estava tirando do Egito precisava conhecê-lo. Os egípcios, eles tinham Deus para moscas, tinham Deus para as rãs, eles tinham Deus para várias coisas. E Deus fez com que os deuses dos egípcios, usando a figura dos deuses egípcios,
Deus humilhou esses deuses. Esses deuses não são nada. Eu controlo o céu, eu controlo o ar, eu controlo a natureza. Eu estou no comando. Deus mostrando para os egípcios, não, mostrando especialmente para o seu povo. Lembre-se, os alunos de Deus aqui eram o seu povo. Deus queria que o seu povo conhecesse a Ele através desses sinais. Esses sinais não é só para desmostrar, ó o que eu sei fazer, sei fazer isso, não. A ideia é mostrar, olha o meu poder. Eu comando tudo. Eu comando o ar, a natureza, eu comando a chuva, o céu, as nuvens. Está tudo sob o meu comando. Eu sou Deus. E não esse monte de estátuas ridículas desses egípcios. Não caiam nessa superstição, nessa idolatria. Vocês sim servem um Deus verdadeiro. O objetivo de Deus era um objetivo didático. Se revelar, mostrar o seu poder ao seu povo. Verso 51. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Aqui foi a peste final, né? Quando Deus fez essa peste, a 10ª praga, em que os primogênitos do Egito, imagine todos aqueles que fossem primogênitos, às vezes na sua família você tem lá mãe, pai e filhos. Às vezes a mãe é primogênita, lascou. O pai também é o primogênito da sua família. E tem o primeiro filho. Imagina, tem família que talvez tinha 3 mortos, 4, 3 tinha tio morando junto, parentes. Tinha famílias que tinham várias pessoas mortas. Mas toda a casa no Egito tinha um morto. Toda a casa no Egito estava tendo velório, estava tendo choro e tristeza. Deus estava mostrando, eu comando a vida. E para mostrar que a vida dos homens está em suas mãos, ele fez com que até o filho do faraó fosse morto. O primogênito do faraó. Porque eles consideravam que o faraó era um Deus na terra. E Deus estava humilhando eles, mostrando, eu sou o Deus verdadeiro. Olha o ensino de Deus, irmãos. E aí chega no verso 52. Ele fala, fez sair o seu povo como ovelhas, guiou-os pelo deserto como um rebanho. Olha a forma carinhosa de Deus se referir ao seu povo. Ele tirou esse povo, esse grande povo, 2, 3 milhões de pessoas, como se fosse um grande rebanho. E o pastor, quando ele ia guiando o rebanho, ele ia circundando o rebanho, para que não viessem feras, para que não viessem animais perigosos, para que o rebanho não se perdesse. Ele ia mantendo o rebanho unido e na direção certa, em direção às pastagens corretas. Era uma forma, olha, Deus mostrando a forma carinhosa que ele fala do seu povo. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergeu os seus inimigos. Aqui ele fala que depois que o povo passou pelo mar, o mar se abriu, os inimigos foram atrás, o mar se fechou e morreram. Não precisavam temer nada. Deus estava cuidando do seu povo como um grande pastor que ele é, conduzindo as suas ovelhas. Verso 54. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Deus havia feito uma promessa a Abraão, que daria a terra de Israel ao seu povo. Deus foi lá buscar esse povo com poder e glória. É isso que ele está ensinando. Tirou esse povo com poder e glória. O maior império da época era o Império Egípcio, grandioso, forte, bem armado, impossível. E os israelitas eram o quê? Escravos, homens do campo, homens que não sabiam lutar, não tinham armas, não tinham nada. E Deus os tirou de lá e destruiu os seus inimigos. Deus mostrou a sua lei e guiou esse povo até que Deus finalmente os colocou na terra. Chegou na terra, tinha gigantes, já tinha gente ocupando a terra, mas eram povos maus, povos extremamente cruéis e perversos, povos extremamente idólatras. E Deus fez o que? Essa terra é minha, eu dou a quem eu quiser. Deus tirou o povo daquela terra, e os israelitas entraram
E a terra estava pronta, lavouras, tudo plantado, gado, casas construídas, é só vocês habitarem, porque eu sou o dono da terra, eu sou o dono de tudo, eu dou a quem eu quero e eu tiro de quem eu quero. Deus mostrou isso para o seu povo, cumpriu a sua palavra, parecia impossível, mas Deus fez. Irmãos, é um salmo didático. A ideia é mostrar para o povo: olha só o que o seu Deus fez. O que parecia, olha, não tinha caminho, Deus criou o caminho. Deus fez do seu povo guerreiros. E Deus fez eles vencerem. Então o verso 55 termina: e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Mas aí chega o verso 56. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, não lhes guardaram os testemunhos, tornaram atrás e se portaram aleivosamente, como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso. De novo, Deus diz: apesar disso, apesar da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus, o texto diz: ainda assim, mesmo assim, com a bênção de Deus, a proteção de Deus, Deus cumprindo a sua palavra, ainda assim o povo virou as costas para Deus. Verso 58: pois o provocaram com seus altos e incitaram a zelos com as suas imagens de esculturas. Irmãos, o povo na terra, vivendo bem, desfrutando melhor, tornou-se idólatra. Deus tinha falado: expulsem as pessoas desses lugares, porque senão eles vão trazer os deuses deles para vocês. Eles não expulsaram totalmente, eles se misturaram com as gentes. E aí olha só o que aconteceu: se tornaram idólatras. Verso 59: Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Aqui ele fala sobre o período em que o povo, por estar vivendo na idolatria, aconteceu do povo na época do sacerdote Eli. O povo foi guerrear contra os filisteus, e Deus permitiu com que os filisteus vencessem os israelitas e levassem a arca para eles. Eles foram humilhados. Passou do Senhor a sua glória à mão do adversário. Verso 62: entregou o seu povo à espada e se encolarizou contra a sua própria herança. Verso 63: olha o castigo de Deus: o fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Olha o castigo do Senhor, porque o seu povo, apesar de Deus ter cumprido a sua palavra, desobedeceu a ele. E aí no verso 65: então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho, fez recuar a golpes os seus adversários, e lhes combinou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, não elegeu a tribo de Efraim, antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Apesar do povo ter virado as costas para Deus, e no período de juízos, o povo ter sido levado cativo várias vezes, o texto diz que ainda assim Deus foi lá e livrou o seu povo, até que finalmente ele estabeleceu o seu lugar em Jerusalém, em Judá, no monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Então ele mostra que Deus, apesar disso tudo, Deus ainda restabeleceu o seu povo. E aí ele termina falando sobre o ministério de Davi. E Deus pôs ali um homem escolhido por ele. Deus colocou ali um governante que lhe agradava, um governante que iria lhe manter dentro da proteção da sua palavra,
dentro da proteção da sua adoração. Um governante escolhido por Deus, olha só o que ele diz: também escolheu a Davi, seu servo, e tomou dos redis das ovelhas, tirou-o dos cuidados das ovelhas e das suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, a sua herança. Ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Te pergunto, não é bom você ouvir os feitos do Senhor? Não é bom você ser relembrado dos feitos do Senhor? Ouvir aqui a trajetória de Deus com o seu povo faz a gente, por breves segundos, sair da nossa mente, tentar imaginar a cena, tentar imaginar Deus agindo, tentar imaginar o poder de Deus, tentar imaginar como que Deus foi paciente com esse povo, como Deus foi misericordioso com o seu povo. O Salmo começa nos lembrando dessa missão, a missão que temos de transmitir para as próximas gerações quem é Deus. Veja que durante todo o texto, o salmista ele foi fiel. Ele não mostrou assim: deixa eu mostrar para vocês, olha o meu Deus, Ele é tão fofinho, Ele é tão bonzinho, Ele nunca fica bravo. Não, Ele mostra um Deus justo e santo, mostra a face verdadeira de Deus, a sua justiça e santidade, e o seu amor e misericórdia com o seu povo. Essa é a função de todos nós, de transmitir para as próximas gerações quem é o nosso Deus. Olha o poder do nosso Deus. Irmãos, isso é uma missão. É a missão que Deus deu para todo o seu povo, começando pelos pais. Passar para os filhos a grandeza de Deus, passar para os filhos a história de Deus. Lembra do versículo 1? Escutai, povo meu, as minhas leis, prestai atenção às palavras da minha boca. Mostrar, olha só quem é o nosso Deus. Ouçam, aprendam. É uma missão, mostrar as grandezas de Deus, mostrar o seu poder e mostrar a sua redenção. E de novo, de forma resumida, ensinar para quê? As próximas gerações. O verso 6 do capítulo 78. A fim de que a nova geração os conhecesse. Para Deus ser conhecido. Esse é o primeiro motivo. Verso 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança. Olha, para que crescem em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus. Para crerem em Deus e temerem a Ele. Verso 8. Para não caírem no mesmo erro dos seus pais. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Olha o objetivo do ensino: conhecer a Deus, crer em Deus, confiar em Deus e não cair nos erros dos pais, aprender pelo exemplo deles. Irmão, sabe quem que seguiu esse bom exemplo? Que entendeu isso? É o apóstolo Paulo. Abre lá para 1 Coríntios. Nós estamos agora caminhando para o final. 1 Coríntios capítulo 10. O apóstolo Paulo ele faz exatamente isso. Mas agora ele está falando com o povo judeu. Ele está falando com quem? Com nós, crentes. Nós que às vezes pensamos que a história do Salmo 78, a história do povo de Israel, não tem nada a ver com a gente. A gente pensa assim: mas essa história é para eles, aconteceu com eles, isso não tem relevância para a minha vida. E aqui, Paulo, no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele fala: tem sim. Entendam isso, tem sim. Ele mostra para nós: olha, nós precisamos conhecer a história de Deus, para não cair nos mesmos erros dos israelitas. Capítulo 10, 1 Coríntios. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, irmãos, não quero que vocês ignorem esses fatos, essa informação. Eu não quero que deixem passar para vocês esse conhecimento. O quê? Que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar,
tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Verso 5: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Irmãos, olha o que ele está dizendo. Tudo que passou lá atrás se tornou exemplo para nós. Nós quem que ele está falando aqui? Nós, crentes do Novo Testamento. Irmãos, ele está falando conosco aqui. É conosco. Essas coisas se tornaram exemplos para nós. Para quê? E ele dá várias razões para quê. Para nos ensinar, exemplos para nos ensinar. Ele começa primeiro: a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Olha a primeira aplicação aqui, irmãos. A história de Israel, a primeira aplicação que Paulo dá para nós aqui é isso, ó, para a gente não fazer como o povo e cobiçar as coisas erradas. Se tem uma coisa que o nosso coração quer, é cobiçar o que é errado, cobiçar o que é mal. Os povos viam, mas aqueles outros povos fazem isso, eu também quero fazer isso. Os outros povos, eles experimentam aquilo, eu também quero experimentar aquilo. Deus fala para que não cobicemos as coisas más. Olha, é um exemplo para nós. O povo cobiçou as coisas más e morreram. A cobiça é errada, irmãos, querer o que não se deve querer. Ah, mas o meu coração está dizendo, irmãos, o nosso coração é enganoso. O nosso coração é depravado, diz a palavra de Deus. Ele é corrompido. Se o nosso coração fosse bonzinho, fosse, limpinho, sabe, sem maldade, não tipo uma criança sem maldade, assim, tudo bem. Mas o nosso coração, irmãos, está apodrecido pelo pecado. A cobiça do nosso coração é destrutiva. Por isso ele fala, aprendam com o povo. Primeira lição, não cobiçar as coisas más como eles cobiçaram. Primeira lição. A segunda, a não nos tornarmos idólatras como eles. Olha só o verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Está dizendo, olha, assim como o povo se tornou idólatra, a advertência para nós é, nós não podemos nos tornar idólatras. Eu posso idolatrar o meu dinheiro, eu posso idolatrar a minha posição, eu posso idolatrar um pastor, um missionário, uma figura, um presidente, eu posso idolatrar qualquer um. Deus falou, não há idolatria. Nós podemos cair nos mesmos erros, irmãos, o erro da idolatria, idolatrar a minha capacidade, idolatrar o meu conhecimento, olha, eu posso idolatrar tanta coisa, eu posso idolatrar o sexo, o prazer, não viver sem isso, eu posso idolatrar a minha família, eu peco contra Deus, mas não magoo a minha família, eu, desobedeço a Deus, mas não faço o meu filhinho ou a minha filhinha ficar tristinho. Isso é idolatria, colocar qualquer coisa acima de Deus. Irmãos, ele diz, nós podemos cair nos mesmos erros. Não vos façais idólatras como alguns deles. Não para por aí, não ceder à imoralidade sexual. Olha o verso 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Irmãos, nós vivemos num mundo cercado de imoralidade sexual. Está nos desenhos. Desenhos infantis. Imoralidade sexual, mas que o mundo chama de quê? Diversidade. É apenas um outro ponto de vista. Irmãos, quem define o que é ou o que não é Deus, não é o mundo. O que o mundo chama de normal, Deus chama de pervertido. E isso não é ser mal, ser grosseiro, ser ignorante, ser um fanático religioso. É Deus que define o que é certo e o que é errado. Para o mundo, um homem ter várias mulheres e não ter compromisso com nenhuma, tudo bem. Ou a mulher ter vários casinhos, tudo bem. Deus fala, não. Deus instituiu o casamento, a união monogâmica, compromisso. Para o mundo você não precisa casar. Só vive junto, quando a mulher troca. Deus fala, não, é compromisso. Percebe? A visão de Deus é sempre diferente.
E não é que Deus é quadrado, é que Deus deu certo. Ele sabe o que é bom para o mundo. Jovens, crianças, adolescentes já tem que aprender sobre sexo com 12, 13, 10 anos. Já tem que ser ensinados na vida sexual. Para o mundo não é problema uma criança ou adolescente querer mudar de sexo. Ele se sente homem, legal. Mas e outro? Ele se sente mulher. Tudo bem, seja livre, deixa fluir. E essa é a palavra, fluidez. Deixa fluir, deixa. Ela quer ser homem agora? Então deixa. O marmanjão lá diz que é menininha agora? Deixa ele, deixa fluir. Irmãos, isso para o mundo está se tornando normal. Mas a Bíblia chama isso de imoralidade, irmãos. Isso é perversão sexual. E o texto está falando para nós, olha, irmãos, olhe para a história de Israel, eles caíram nesses erros, caíram no erro da imoralidade sexual. Irmãos, mais do que nunca, o nosso mundo está aqui, nas garras da imoralidade sexual, nas garras, seja nas palavras, todas as palavras, frases que você assiste em filmes, uma ou outra tem ali palavrão, tem coisas com segundo sentido. Irmãos, está putrefado o ar. As vestimentas das pessoas, voltando o quê? Mostrar o cara tem aquele peitão do Stallone, né, cinturinha ali, as coxas desse tamanho, quer exaltar o corpo, a sensualidade, as moças também, é tudo visando para isso. E fala, e Deus chama isso de imoralidade, o seu corpo não é para isso. Esse é o nosso mundo. E Paulo fala, olha, não vamos cair no mesmo erro que eles não, porque eles cobiçaram as coisas erradas. Além da imoralidade sexual, verso 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Olha outro pecado que o povo caiu, Paulo fala, não vamos fazer igual eles, colocar Deus à prova. Pastor, como que eu coloco Deus à prova? É quando você sabe o que Deus quer que você faça, e você, eu não vou fazer. É como se Deus falasse assim, não pisa aqui, você fica tentando Deus, não é? Vou fazer um pecadinho aqui, uma coisinha aqui, ver, não aconteceu nada. Então você está tentando Deus, testando, colocando Deus à prova, brincando com o fogo. Paulo fala, irmãos, crentes de Corinto, não caiam nisso, meus queridos. Colocar Deus à prova. E o verso 10, e não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Olha outro pecado que o povo chafurdou, o pecado da murmuração. Irmãos, esse é o pecado que a gente mais cai, é o pecado da murmuração. Você acha que isso aqui não se aplica para nós no Novo Testamento? É o que mais cai, de falar demais, reclamar demais, falar o que não devia e acabar blasfemando contra Deus. Ele fala, olha, por causa da murmuração foram destruídos pelo exterminador. Irmãos, presta atenção no verso 10 e 11 e 12. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Paulo está falando com o crente do Novo Testamento, para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E aí o verso 12, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Você está achando que você está inerte a isso? Você está achando que aquele povo de Israel, aquele povo não é um povo muito burro, muito tonto, né? Onde já se viu? Eu jamais, se eu tivesse no meio daquele povo lá, eu não cairia naqueles pecados. Eu não iria na onda dos outros, eu não reclamaria, eu não me deixaria levar pelos outros deuses, idolatria, eu não reclamaria de Deus, de forma alguma. Ele está falando aqui, aquele que pensa estar em pé, acorda, essas coisas sobrevieram como exemplos, foram escritos para advertência nossa. Não sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, em outras palavras, presta atenção para terminar. Deus é o mesmo. É isso que ele está dizendo. Deus é o mesmo. Ele relatou a história de Israel no Salmo 78, mostrou como Deus ele é justo e bom, santo e misericordioso. Ele é o mesmo Deus hoje. Por isso que ele está falando conosco. Deus é o mesmo. Ele ainda é bom com o seu povo, mas ele é implacável
com o pecado. Não mudou, meus irmãos. É isso que Paulo está falando. Então, por fim, nós ainda hoje precisamos proteger o futuro. Como? Ensinando sobre Deus para as próximas gerações. Nós precisamos recordar o passado, com gratidão pelo que Deus fez por nós e com temor. Deus é fogo consumidor. E precisamos viver o presente. Viver o presente com vigilância e com graça. Vigilância e graça. Vigilância para não cair nos mesmos pecados que aquele povo caiu e viram a dura mão de Deus. E graça para pedir força no Senhor. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Porque por mim mesmo eu não vou conseguir me desviar do pecado. Eu não tenho força. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso que o Senhor me ajude, Senhor. Me dê ânimo para buscar a tua face em oração, para estudar a tua palavra. Deus, para viver uma vida santa, para dizer não para o pecado, para andar no espírito e não na carne. Eu preciso de graça. Irmãos, a nossa caminhada precisamos de graça. Por isso que ele disse: aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Sem a graça de Deus, a gente cai. Como o povo de Israel caiu, nós não somos melhores do que ninguém. Podemos cair também. Amém? Então tá bom. Quem diria, hein? Ia ler um salmo daquele tamanho e iríamos sobreviver. Pai, obrigado por esse período que passamos estudando a tua palavra. Peço ao Senhor que nos ajude a não esquecer que o Senhor é o mesmo. Deus bom, Deus resgatador, Deus misericordioso, mas um Deus implacável com o pecado. Ajuda-nos a não esquecer. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.